Neste vídeo, vamos apresentar todas as linhas de produtos para a distribuição. Primeiramente, existem 4 pilares aos quais é necessário ter uma noção pelo menos básica para a compreensão dos nossos produtos. VoIP-SIP, praticamente a mesma coisa, a ideia do VoIP e do SIP. Um PABX, entender a lógica de um ramal, o ramal registrar, um equipamento ter um IP, ali em cima a quarta opção, IP. Então, é um equipamento que terá um IP e poderá ter um ramal registrado. Ele também pode ser acessado por IP. Tá, então quer dizer, se eu tenho um PABX analógico, não é possível usar nada da comp? Não. Na verdade, nós temos o nosso conversor, que é o ATA, que é o CAP especificamente. Nós temos as versões 311 e 320, com portas FXO e FXS, para efetuar essa conversão. Então, você pode ter um condomínio todo analógico, coloca um ATA na frente, esse ATA vai falar com o condomínio e vai virar IP na outra ponta. Sendo a outra ponta, qualquer outro cenário que use IP. Começamos então aqui da primeira linha, que é a linha de porteiros IP. Nós temos 3 linhas, na verdade são 2 linhas com 3 possibilidades, que é o IP Intercom, IPWall série 200 e o IPWall série 300. O que é o IP Intercom? O IP Intercom ele é um porteiro, é o que nós chamamos de modo porteiro. Por quê? Porque o foco principal dele é apertar o botão, uma pessoa irá atender essa chamada em algum local e, através de um comando de DTMF, efetuar a abertura do relé do mesmo. Ele tem um botão e um relé, opção de câmera e PoE. A alimentação do mesmo é 12 volts 1 ampere, a prova de chuva e respingos, no caso equivalente IP66, modo de sobrepor e algumas informações mais específicas. DG, BC e LG são as cores do mesmo, então DG é Dark Gray, BC é Bicolor e LG é Light Gray. Lembrando que o C é câmera e o P é PoE. Isso vai funcionar para todas as linhas de porteiros. Aqui nós temos um cenário que nós chamamos de cenário ponto a ponto. Então, no caso aqui temos o PABX IP. Este equipamento está registrado nesse PABX. Quando é apertado o botão do mesmo, ele disca para um ramal, outro ramal, diferente do mesmo, que nesse caso é o telefone que está na mesa da atendente. Mas digamos que eu não tenha um PABX ou que seja um cenário simples, eu não queira instalar um PABX. É possível fazer essa chamada diretamente por IP. Então, ao apertar o botão do porteiro, você discaria direto para o IP do telefone IP na mesa da atendente. Lembrando que nesse cenário, apesar de toda a parte de controle de acesso estar funcional, você não tem nenhuma funcionalidade de PABX. Você não consegue transferir, você não tem gravação, você não consegue fazer nada desse jeito. Mais um cenário, aqui no caso seria o IP Intercom com câmera. Esse equipamento vai estar na entrada e na televisão é possível abrir um programa que nós chamamos, que é um programa grátis, o VLC Player, e fazer um streaming atual através do RTSP. Então você poderia ter naquela TV, demonstrando tudo o que está acontecendo lá fora. Assim que a pessoa aperta o botão, você consegue olhar na TV e visualizar quem é que está lá fora. Tanto com o PABX quanto o ponto a ponto. Porque apesar da câmera estar dentro do porteiro, ela tem o IP à parte. Então você acessa os dois de maneiras distintas. Um cenário bem comum de portaria remota, você vai apertar o botão, vai discar para alguém que está em uma central de monitoramento na nuvem, e essa pessoa vai liberar o seu acesso ou não. Esse é o cenário mais simples, é onde o IP Intercom é geralmente utilizado, o cenário mais comum de uso.
E a gente diz que ele é o carro-chefe da Comp, é o equipamento que todo mundo conhece, que muita gente acha que a Comp até só tem esse equipamento. O IPO Série 200 é um equipamento agora com mais funcionalidades, mais possibilidades, só que ele tem a mesma interface, na verdade a mesma carcaça do IP Intercom. Para quê? Para baratear o custo do equipamento. Só que esse equipamento, diferente do IP Intercom que tem um botão e um relé, ele vai ter 2 botões, 2 relés e 2 portas WIGAN para que o cliente possa adicionar opções de controle de acesso. As cores é a mesma lógica, DG, BC e LG, e os recursos opcionais também. Um diferencial desse equipamento, como eu comentei, é que ele não pode ter câmera. O IPWall Série 200 não tem a possibilidade de câmera. Aqui nós temos um cenário. Uma empresa qualquer, digamos assim. Qualquer pessoa que faça parte dessa empresa vai usar o RFID e entrar na empresa. E se for uma pessoa desconhecida, vai apertar o botão e discar lá dentro para um atendente que vai liberar esse acesso ou não. Nós temos também o IPWall Série 300. A série 300, nós temos dois modelos dentro da série 300, o 301, que é o com um botão, e o 312, que é o com teclado. Aí depende realmente da necessidade do cliente, né? A parte de recursos opcionais é a mesma lógica, só que ele não tem cores. Ele é de aço escovado, esse é o padrão dele, anti-vandálico. Como comentamos ali, ele tem 2 botões, um botão já está, o primeiro botão já está configurado, no caso seria este aqui. Esse segundo botão ele não vai junto com o equipamento, é preciso que o cliente tenha uma botoeira ou efetue a compra de um botão adicional, mas ele tem 2 conectores para botão. Neste caso, o segundo botão seria configurado para efetuar a abertura da porta. Ah, mas em que cenário? Por exemplo, um condomínio. A pessoa entra, aperta o botão, fala com uma portaria, a portaria libera, e quando essa pessoa vai sair, ao invés de ter que falar com a portaria novamente, ela só aperta novamente este botão, da parte interna já, e efetua a abertura da porta para poder ir embora. Todos os nossos equipamentos eles são compatíveis com qualquer PABX IP. Se o equipamento for SIP 2.0, nós não pegamos nenhum cenário em que não foi possível efetuar o registro dos nossos equipamentos. Falando do equipamento com teclado, ele tem até 999 cadastros. Você pode cadastrar internamente do equipamento. E 200 tags. Se você utilizar um banco de dados externo, o que é possível também, você não tem máximo. Lembrando que a série IPWall tem 2 portas WIGAN, para que você possa adicionar outras opções de controle de acesso. Dentro da série IPWall e IP Intercom, nós temos algumas câmeras homologadas de mercado. Essa lista pode ser vista na nossa documentação. Essa integração com DVR, NVR, software de monitoramento através de RTSP e OnVIF vão funcionar sem problema nenhum, porque nós suportamos esses 2 protocolos. O modelo do nosso PoE é o 802.3AF e também é possível efetuar um acionamento por uma API, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Aqui nós temos as 2 linhas de IPWall. E dentro da série 300 nós temos o 301 e 312, que é apenas um resumo. Diferenças entre IP Intercom e IPWall. IP Intercom, um botão, um relé, não tem porta WIGAN, modo porteiro. IPWall, 2 botões, 2 relés, 2 portas WIGAN, possibilidade através da linha 300, do 301 com botão ou 312 com teclado.
Todos esses equipamentos podem ser registrados como ramal IP. Aqui nós temos os kits, tanto o IP Intercom quanto o IP Wall. Eles levam em conta os mesmos recursos do IP Intercom e IP Wall, apenas sem os adicionais. Os únicos adicionais que nós temos nos kits são microfone e alto-falante. O microfone ele é um microfone padrão de 1 eletreto e o nosso alto-falante é de 8 ohms. Um cenário clássico de uso dos kits, que são as placas, é o de cancelas, totens e coisas do gênero. Esses equipamentos, no caso a placa, ficaria por dentro e apenas externamente teriam os botões para que você possa apertar e efetuar os acionamentos. Um cenário também em que é bastante vendido os kits IP Intercom é o para elevadores, para fazer botões de emergência. E internamente teria apenas o botão e por dentro do elevador ficaria a placa. O kit IP-Wall é a mesma lógica, só que tem mais recursos. Digamos que você precise usar uma porta Wigan, precise de 2 botões e não um. Tem uma necessidade de uma segunda cancela mais próxima, então você vai precisar de 2 relés. A lógica é a mesma, apenas adiciona mais recursos. Aqui é só uma lógica para mostrar os esquemas de conexão da placa do IP-Wall. Aqui nós temos as portas Wigan, aqui nós temos os relés. Teclado, se você tiver um 212, alto-falante e microfone, e aqui as 2 botoeiras. Cenário também de cancela. A lógica realmente é a mesma do IP Intercom, apenas com mais recursos. O header, para termos uma noção apenas, nós deixamos aqui só para lembrar, este é o padrão que nós usamos de tag, que é o 1356, o MyFair. A API. A API nada mais é do que um meio de caminho onde é possível enviar comandos para os nossos equipamentos através de uma aplicação. O que é uma aplicação? O cliente pode desenvolver, por exemplo, ou ter uma aplicação de monitoramento e através dessa própria aplicação enviar comandos para efetuar abertura de portas, para efetuar chamadas e coisas do gênero. A API vai conversar, vai fazer um meio de caminho entre a aplicação do cliente e os nossos porteiros. E nós temos alguma lista de comandos que os porteiros suportam. Toda essa informação pode ser encontrada também na nossa documentação. Endpoint SIP. A linha de Endpoint SIP ela é composta por esses 5 produtos. Vamos agora um por um. O botão de emergência ele é efetivamente um botão que pode ser efetuado para tanto efetuar uma chamada para algum equipamento IP ou de ramal, quanto fazer a abertura de um relé. Aqui nós temos um cenário de uma máquina, onde digamos que você tem um problema com essa máquina, trave ou algo aconteça que está fora do padrão. Você pode ir apertar o botão de emergência e ele irá parar esta máquina. Aqui nós temos o módulo, o Relay Module. Este equipamento ele é bem específico, porque ele não tem nenhum botão externo, é tudo interno. Então a lógica maior dele é para utilizar através da sua API, da sua aplicação, ou de repente algum cenário específico, porque sempre é possível efetuar uma chamada para um equipamento e, através de um comando DTMF, fazer uma abertura de um relé. Neste caso, ele vai ter 2 relés e 2 botões, ou sensores, dependendo do que o cliente precisar. Aqui é o cenário de uma fábrica também, no caso em um forno. Digamos que você precise ligar e desligar este forno. Deu algum problema, precisou fazer alguma alteração, alguém externo, talvez alguém até pelo próprio celular ou que esteja fazendo algum tipo de monitoramento, possa enviar um comando através da sua aplicação e da API que nós falamos anteriormente e que faça a abertura do relé,
faça uma chamada do mesmo, ou coisas do gênero. Strobe Light, sinalizador luminoso de alto brilho. Qual é a lógica dele? Informar alguma coisa visualmente. Ah, mas para que eu vou fazer isso? Geralmente, os cenários mais comuns são cenários onde você não pode fazer muito barulho, por exemplo, hospitais, ou cenários onde o barulho é irrelevante, por exemplo, um chão de fábrica com muitas máquinas. Então não adianta, você não vai conseguir chamar uma pessoa com um áudio. E também para cenários de pessoas com deficiência auditiva, que não vão ouvir, mas através do pisca-pisca do strobe light eles vão conseguir saber que eles precisam efetuar alguma ação. O cenário do hospital, como comentei, a pessoa dentro do hospital pode apertar o botão e piscará lá fora para chamar a ajuda de quem estiver passando por ali, por exemplo. Cenário de fábrica, e nesse cenário aqui, pela quantidade de maquinário, muito possivelmente o áudio não ajudaria em nada. Então, digamos que o supervisor precisa chamar alguma das pessoas, em cada baia dessas, digamos assim, tem um equipamento. Então, piscaria este equipamento, por exemplo, e a pessoa daqui, verificando que está piscando, ela sabe que ela precisa efetuar alguma ação. Por exemplo, ir falar com o supervisor. O Industrial Intercom, ele é praticamente um porteiro, tem as mesmas funcionalidades, ele pode ser usado também como se fosse um telefone IP de alta potência. Toda essa linha desses equipamentos de endpoint SIP, os branquinhos no caso, eles têm 15 watts de potência de áudio, diferente dos nossos porteiros que tem 2, o IP Intercom e o IPO tem 2 watts de potência de áudio, e os endpoint SIP tem 15 watts de potência de áudio, os que têm áudio. O cenário de um chão de fábrica poderia ser usado até como se fosse um telefone IP de alta potência, porque ele é um intercomunicador também. Aqui nós podemos verificar que tem um botão na parte de baixo, então é possível configurar esse botão para fazer a chamada, por exemplo, por uma área administrativa. Aí depende realmente da necessidade do cliente. O Loud Ringer, já entramos um pouco na área de anunciadores. O que é o Loud Ringer? O Loud Ringer é este equipamento que você vai usar para informar alguma coisa. Como assim? Ele não tem microfone, então não é possível falar através dele. Só informar. Mas o que você pode informar? Se você tiver um PABX e for SIP, você pode tocar uma rádio online, você pode simplesmente ligar para o equipamento e falar através dele, lembrando que são 15 watts de potência de áudio, e essa linha não pode ficar externa. Que nós temos o cenário usando o Loud Ringer para aumentar o volume de um telefone. Digamos que você tem um telefone realmente em uma fábrica e você não quer alterar o seu parque de telefonia. Você consegue colocar o Loud Ringer ao lado desse telefone. Quando tocar no seu telefone, ele vai tocar também no Loud Ringer. Isso é uma configuração do PABX. E a pessoa vai saber que está chamando ali. Isso para cenário onde dizem que o ring do telefone é baixo demais. Que nós entramos no Speaker Wall. O Speaker Wall ele é diferente um pouco do Loud Ringer. Ele pode ter 3 contas. O áudio dele é de 13 watts. E o foco dele é interno, é um equipamento de embutir. O legal dele é o multicast através do paging, que é o que nós estamos falando ali. Tá, mas o que é o multicast? O multicast é uma rede específica que você enviar as informações nessa rede, todos os equipamentos que estiverem ouvindo essa rede vão tocar esse áudio. Onde pode ser usado o Speaker Wall? Escritórios, consultórios, supermercados, operações de contact center, realmente qualquer lugar onde você precise anunciar e informar as pessoas. Lembrando que todos esses equipamentos são um ramal também. Então você pode ligar de qualquer outro ramal que esteja registrado no mesmo PABX. Tanto do seu celular quanto do seu
softphone do seu telefone IP, se você tiver uma central analógica e tiver um ATA fazendo a conversão para IP, você pode usar até a sua central analógica para fazer chamada para esses equipamentos. Aqui o horn speaker, o popularmente conhecido como corneta. Esse equipamento ele é o equipamento mais potente da nossa linha de anunciadores. Ele tem 20 watts de potência, IP66, protocolo SIP 2.0, esse aqui é padrão de todos os nossos equipamentos, um relé de contato seco, se for necessário, e a conexão de cabo vai usando o PoE, então você alimenta ela somente através do PoE. Sempre tomar cuidado com a potência do switch. O switch ser PoE, é preciso saber que a corneta vai consumir 20 watts. Então é preciso tomar esse cuidado para saber o switch que você vai precisar usar. Nós temos um cenário aqui de invasão de perímetro. Nesse cenário a corneta ela está interligada, por exemplo, com um defense da Intelbras, com alguma aplicação externa do cliente. O cliente tem um sensor que valida que existe uma pessoa tentando, por exemplo, pular ali a cerca. Ao reconhecer que tem uma pessoa pulando a cerca, toca-se um áudio na corneta, por exemplo, um áudio de sirene ou algo do gênero. Nós temos até clientes que usam áudio de tiros e para fazer com que essa pessoa fique acuada e vá embora e não pule essa cerca. Cenário de barragens. Nas barragens para informar as pessoas quando elas devem ir embora, se tiver algum problema. Isso é muito importante, nós temos alguns cenários, principalmente usando o Defense da Intelbras, onde o cliente, através do multicast, consegue mandar áudios para todas as cornetas que ele tiver em toda a extensão dessa barragem. Que é só uma ideia de distância e volume, digamos assim, e o áudio. É sempre importante saber que para que você tenha um áudio bom e aceitável da corneta, é preciso que o ruído do ambiente seja pelo menos 5 dB acima do ruído local. Por exemplo, eu estou numa fábrica, tenho 60 dB de ruído. É necessário que a corneta tenha acima, pelo menos 65 dB, para que a comunicação dela seja útil. Se você colocar uma corneta em um local que tenha 120 dB, por exemplo, de ruído, o áudio dela vai só se misturar com esse ruído. Mais um exemplo aqui de chão de fábrica. Como essa corneta também é IP, você pode tranquilamente ligar para ela e falar com as pessoas ou tocar uma rádio online. Aí realmente depende da necessidade. Um cenário de estacionamento, de repente, para informar as pessoas de alguma coisa, tocar uma rádio online e coisas do gênero. Como é tudo SIP, realmente as possibilidades são inúmeras. SIP e ramal. Integrada num Smart City. Aqui nós podemos até lembrar do cenário de invasão de perímetro. Por exemplo, se for noite e alguém entrar no parque, a corneta pode mandar um alerta falando: passou da hora, vai embora, ou coisas do gênero. Nós temos a linha de ATA da Comp. O ATA até nós conversamos ali no início. O ATA ele faz a conversão do analógico para o IP. Este caso aqui é o 311, porque nós temos uma FXO e uma FXS, e 3 portas para uso na sua rede. CAP 311, uma porta FXO, uma porta FXS e 3 ETH. 320, 2 FXO. Ah, mas onde é que eu vou usar isso? Esse com 2 FXO é mais comum para cenário de portaria remota, porque cada FXO é uma linha. Então, dependendo da quantidade de ramais que você tiver em um cenário, você pode precisar de 2 para fazer a conversão de 2 locais ao mesmo tempo. Aí depende da necessidade do cliente. Que é uma visão frontal do equipamento. Nós temos agora a linha X. A linha X ela tem funcionalidades adicionais. Nós temos isso tudo bem descrito. Algo que é legal comentar é o reconhecimento inteligente de chamadas. Na verdade, o que isso faz?
O cliente, principalmente na parte de FXO, quando você faz uma chamada, a chamada na FXO, ela vai e não se importa se teve atendimento ou não. Nesse caso, ela só vai realmente ser enviada se tiver o atendimento. Quem faz essa validação é o ATA. Se não tiver esse atendimento, ele pode fazer um transbordo para algum outro cenário. Outra coisa legal que nós temos agora é a parte de sobrevivência. Então, digamos que você está falando com um PABX IP na nuvem e cai a comunicação com esse PABX. Quer dizer que tudo que você está usando ali atrás desse ATA vai parar de funcionar? Não, o ATA ele vai subir em modo de sobrevivência e manter todos esses ramais que estão atrás do ATA se comunicando normalmente. E também temos a possibilidade de gravação de chamadas em um servidor externo. Isso aqui tem mais explicações na nossa documentação também. Suportes. A linha X ela tem suporte de até 4 troncos SIP e os anteriores, que não são da linha X, suportam 2 troncos SIP. Cenários, aqui até um cenário de sobrevivência. Aqui em cima nós temos a rede funcionando normalmente e de repente você perde a comunicação com o seu PBX server, o ATA no meio do caminho mantém a sua rede interna funcionando normalmente. Que é um cenário simples com CAP FXO, PBX analógico, aqui pode ser um condomínio, por exemplo, vai falar com o ATA, no ATA vai falar com a parte SIP. Aí aqui realmente não tem máximo de coisas, depende do cenário e da rede do cliente. Mas a comunicação interna, você só tem uma linha. Agora apenas um resumo do que nós já vimos até agora. Nós falamos da parte de porteiros, tanto do IP Intercom quanto IP-Wall, opções de câmera, opção de sobrepor, PoE, falamos das placas, dos kits, tanto IP Intercom quanto IP-Wall. As opções de controle de acesso, a senha no porteiro, se ele tiver o teclado, ligação para um destino, que é o modo porteiro, as opções de RFID. E esta opção de aplicativo para o celular também é possível. Esse aplicativo, de uma maneira resumida, você vai baixar um aplicativo no seu celular, esse aplicativo é grátis, que é o KeePass, e você vai conseguir fazer o acionamento deste relé através do seu celular. Da parte de endpoint SIP, nós vimos o botão de emergência, o acionamento de um relé, ou chamada para um destino através do IP. O relay modo, 2 botões e 2 relés, aqui depende da necessidade do cliente. Strobe light é o sinalizador luminoso. Indústria Intercom, um porteiro eletrônico, intercomunicador no caso, ou telefone IP, como nós comentamos. Lembrando que toda essa linha aqui tem 15 watts de potência de áudio. Os anunciadores, nós temos a Horn Speaker, que é a corneta, o nosso anunciador mais potente com 20 watts, também é IP66, o equipamento para ficar na rua, informando alguma coisa, tocando uma rádio online e afins. O Loud Ringer, que é dessa linha dos brancos, que é 15 watts de potência de áudio, a lógica é praticamente a mesma da corneta. E o Speaker Wall, que é o equipamento de embutir, que é esse aqui do meio entre os dois, para efetuar as mesmas lógicas de anúncios. Tecnicamente, todos esses equipamentos usam a mesma placa. Então, se você conhece a configuração de um porteiro IP Intercom, você vai conseguir configurar um endpoint SIP, um kit ou a própria corneta na mesma facilidade. Os únicos equipamentos que realmente usam interfaces diferentes são os ATAs e o Speaker Wall. Dúvidas? Entre em contato conosco, tanto no suporte ou com o pessoal da distribuição mesmo, em distribuição@comp.com. Se você precisar de uma documentação, de algum manual, datasheet, comp.com/suporte, só efetuar o cadastro, ali é bem simples. Se o cliente já comprou um equipamento e tem um problema, esses são os nossos contatos do suporte, tanto e-mail quanto telefone. No site também é possível verificar o contato de WhatsApp, se tiver alguma dúvida. Muito obrigado.